Esse é um evento em parceria da Fundação Fernando Henrique Cardoso com o Instituto Ibirapitanga para discutir o tema da insegurança alimentar. O evento foi motivado, é claro que ele não se resume à discussão sobre esta pesquisa, mas ele foi motivado por uma pesquisa realizada no último trimestre do ano passado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que fez um inquérito presencial em todo o território nacional e que revelou números, eu diria, alarmantes. Né? 50% da população vivendo algum tipo de insegurança alimentar, sendo que 9% insegurança alimentar grave. Em português mais direto e reto, passando fome. 9% parece um percentual pequeno, mas quando nós pensamos que a população brasileira tem 210, 220 milhões de habitantes, você está falando aí de, grosso modo, de 20 milhões de pessoas passando fome no país, o que é um dado muito, muito impactante. Eu acho que no imaginário brasileiro dos últimos anos, nós havíamos ficado com a ideia de que fome era um tema do passado. Foi um tema muito importante no Brasil a partir dos anos 50, a Ana Peliano vai falar sobre isso. Né? Mas nós tivemos a ilusão de que era página virada. Surpresa, surpresa, não é. Não é, e diante desse choque adverso que a economia e a sociedade brasileira sofreram, a pandemia, a vulnerabilidade apareceu. Então, o tema aqui é o tema de como lidar com esta emergência, mas pensar políticas de longo prazo que permitam o Brasil ter capacidade de reduzir a sua vulnerabilidade. É mais uma dessas vulnerabilidades, que é uma vulnerabilidade básica. Né? Alimento e abrigo são necessidades humanas das mais básicas que alguém pode imaginar. E é muito surpreendente, não deve passar sem registro o fato de que, na segunda década do século XXI, o Brasil ainda padeça grandes massas da população brasileira de problemas habitacionais, de abrigo, que se revelaram mais uma vez na pandemia, e problemas de nutrição. Para falar sobre esse tema, eu já tenho aqui entre nós duas das três participantes. A Ana Maria Peliano, mais conhecida como Ana Peliano, que é socióloga, atualmente é pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde coordena o grupo sobre nutrição e pobreza, e tem uma larguíssima trajetória na área social, seja como coordenadora, seja como diretora desta área, no IPEA, onde, se a minha memória não me engana, foi responsável pelo mapa da fome, que você me dirá exatamente nos anos 90, foi a primeira radiografia ampla nacional deste tema. Teremos em breve, so we hope, espero que ela esteja chegando, a Ana Segal, que é médica, epidemiologista, livre docente da área de saúde pública da Unicamp, pesquisadora e professora colaboradora da Fiocruz. E, por último, mas não menos importante, nós temos aqui a Maíra. Me ajuda aqui, Maíra. Gabriel, como é que eu pronuncio o seu último nome? Porque tem duas possibilidades aqui, mas eu não quero. Anhor ou Anhor? A segunda é quase perfeita. Eu falo enorme mesmo. Tá bom, então tá legal. Então vamos de Anhor, que é coordenadora e pesquisadora da ONG Redes da Maré. Ela é formada em ciência política, hoje faz um doutorado em sociologia da educação e está ali na linha de frente do combate ao coronavírus na comunidade da Maré. Ela, em boa hora, atendeu ao nosso apelo para substituir a Eliana Souza, a quem eu deixo um abraço. A Eliana apareceu com febre ontem, e nesses tempos de Covid apareceu com febre, a gente já fica preocupado, e ela teve que fazer repouso. Espero que não seja Covid. Se for Covid, tenho certeza que ela vai superar. E felizmente nós tivemos aqui a Maíra pronta para atender o nosso pedido. Então,
Eu vou dar andamento à nossa conversa pela Ana Maria Peliano, enquanto esperamos a xará da Ana, a Ana Segal, que há de se juntar a nós em breve. Já falei demais, Ana, mais uma vez agradecendo o Instituto Ibirapitanga pela parceria, eu passo a palavra a você, farei o papel chato de controlar o tempo, tá bom? Vamos lá. Primeiro, queria cumprimentar a todos e a todas, de modo especial ao Sérgio e à Maíra, e agradecer à Fundação Fernando Henrique Cardoso e ao Ibirapitanga para participar desse webinar e contar um pouco da história da trajetória das políticas de combate à fome no Brasil, sob a ótica de quem participou desse processo, como já disse o Sérgio, desde a década de 70 até os primeiros anos desse século, maior parte do tempo em órgãos governamentais no âmbito federal, no IPEA e ora na academia. Assim, um resumo que eu vou apresentar aqui dos acontecimentos no campo do combate à fome, ele se refere às políticas nacionais de alimentação e nutrição, e não abrange, portanto, a atuação dos diversos entes da federação e nem da sociedade. A ideia aqui é, a partir de uma leitura dos caminhos e descaminhos das políticas públicas de combate à fome no Brasil, trazer subsídios que espero que possam nos ajudar a refletir sobre os avanços e recuos do combate à fome no Brasil e os desafios dos dias atuais. O próximo slide, eu costumo contar essa história da política de alimentação como se fosse uma peça de teatro em 4 atos. O primeiro dele é o mais extenso e vai da década de 40 até meados da década de 70, e é onde se encontram os primórdios da política de alimentação no Brasil. É importante dizer, o próximo slide, que a ciência da nutrição ela é muito recente, ela tem origem no início dos anos 20, mas no Brasil ela entrou na agenda política a partir da década de 30, com os primeiros inquéritos sobre condições da classe operária, realizados na cidade de Recife, coordenado pelo Josué de Castro, em 32, e depois um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. E foi com base nesses inquéritos que se estabeleceu a ração essencial, que devia ser, ou seja, uma cesta básica de alimentos, cujo custo de aquisição devia ser um dos itens a serem cobertos pela política de salário mínimo, pelo salário mínimo instituído em 1940. Nascia ali as relações que se estabelecia entre alimentação e renda. E não por acaso foi no âmbito do Ministério do Trabalho, na época Indústria e Comércio, que se lançaram as bases da política de alimentação e nutrição no país. Ainda em 1940 foi criado o Serviço de Alimentação da Previdência Social, idealizado por Josué de Castro e que tinha como objetivo melhorar as condições de alimentação do trabalhador e, consequentemente, sua resistência orgânica, isso é aspas, e capacidade de trabalho, mediante a progressiva racionalização de seus hábitos alimentares. Portanto, era ali dirigido aos trabalhadores, na esteira das políticas trabalhistas de Vargas, que lançaram os primeiros programas de alimentação e nutrição no Brasil, muitos deles vigentes até os dias atuais. Por exemplo, no SAPS, nós temos a criação dos restaurantes populares, o fornecimento de uma refeição matinal para os filhos dos trabalhadores, que foi o embrião da merenda escolar, um auxílio alimentar durante um período de 30 dias para o trabalhador enfermo, o embrião transformado em auxílio-doença, criação de postos de subsistência para vendas de produtos de primeira necessidade a preço de custos, depois vários programas de abastecimento popular, o serviço de visitação junto às famílias dos trabalhadores e cursos para visitadores auxiliares técnicos de alimentação, depois nós temos os agentes comunitários de saúde. Mas no pós-guerra, esse comando da política de alimentação foi transferido para o Ministério da Saúde e, em 1940, foi criada a Comissão Nacional de Alimentação, depois transformada, no Instituto de Alimentação e Nutrição. Coube assim ao Ministério da Saúde, desde meados da década de 40 até os anos 90, a responsabilidade pela elaboração e coordenação dos planos nacionais de combate à fome, e logo no início dos anos 50 foi lançado o primeiro plano de alimentação e nutrição. O que é interessante observar nos planos desde então é que em cada um deles foi eleito um foco de atenção prioritário que foi se modificando ao longo do tempo. Na década de 50, a ênfase era muito grande na questão da educação alimentar, partindo do pressuposto que a desnutrição podia ser reduzida com a disseminação de boas práticas alimentares. Na década de 60, o foco passa
para o apoio ao enriquecimento de alimentos e o apoio à indústria de alimentos, especialmente alimentos formulados de alto valor nutricional, sobre a defesa de que a dieta da população precisava ser melhorada sob o ponto de vista proteico. Essa visão permaneceu até meados da década de 70, quando houve uma reviravolta no foco dos programas de alimentação, e eu passo para o segundo ato. Pode passar para o próximo. Do meados dos anos 70 até a década de 80, que a gente resumir, a gente pode dizer assim, o que foi bom não funcionou e o que funcionou não foi bom. Vamos dizer por quê. Primeiro, eu queria destacar nesse período que, em meados da década de 70, foi aprovado o segundo Programa Nacional de Alimentação, cujo foco central era a elevação da renda da população. Como assim? A ideia era ampliar os programas de distribuição de alimentos no âmbito do governo federal, do governo, criar um grande mercado institucional de alimentos que fosse capaz de se direcionar para a agricultura familiar e elevar a produtividade e a renda dos produtores familiares de alimentos básicos. Em vez de enriquecer o alimento, era enriquecer a população, especialmente no meio rural. Os programas de distribuição de alimentos eram vistos como emergenciais e transitórios, enquanto não se conseguia melhoria da renda da população como um todo. E nós estamos nisso até hoje, no emergencial e transitório. Mas, como uma sistemática bastante inovadora, o programa sofreu sérias resistências no governo, e tanto o programa da merenda escolar do MEC, um programa da extinta LBA para o grupo materno-infantil, continuaram distribuindo alimentos formulados. Só o Ministério da Saúde adotou a proposta do PRONAN de distribuir alimentos básicos, realizar programas de aquisição em áreas rurais de alimentos, programas de abastecimento em periferias urbanas, mas nem o INAM, nem o Ministério da Saúde nunca tiveram recursos suficientes, nem força política para coordenar e implementar um programa em larga escala. Portanto, o programa não alcançou seus objetivos. Ainda na década de 80, com a democratização do país, nós temos um avanço em termos de abertura de espaço de participação da sociedade. Ainda em 1985, no primeiro ano da nova República, a CONAB lançou um grande debate popular sobre o abastecimento, chamado Dia D do Abastecimento, que ele reuniu cerca de 30 mil participantes de quase 3 mil organizações comunitárias para debater a questão do abastecimento alimentar. E na pauta de reivindicações que foram encaminhadas a Brasília, se destacava a participação da população na formulação e controle das políticas públicas. Temos que lembrar que saímos de uma ditadura onde essa participação não existia. Nascia ali o embrião das Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, e no ano seguinte foi a primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição. Ainda na década de 80, nós tivemos o reconhecimento do direito constitucional, que foi inserida na Constituição de 88, o direito ao programa da merenda escolar, quer dizer, que deixava de ser uma opção de governantes, passava a ser uma obrigação legal. Portanto, nós tivemos avanço no desenho dos programas, na abertura de espaço para participação, no marco legal. Mas o que funcionou mesmo nesse período, com grande prioridade, foi o programa do leite, lançado pelo governo Sarney, que consistia na distribuição de tickets para aquisição de 30 litros por mês de leite no comércio local. E esse programa era totalmente contrário a tudo que se recomendava, os especialistas recomendavam na época. Ele era totalmente centralizado do governo federal, diretamente para as associações comunitárias, clientelista, dissociado de qualquer ação de saúde, educação, apoio à produção de alimentos, e se superpunha aos outros programas sem nenhuma integração. Assim, vamos para o próximo slide. Nós chegamos no final dos anos 80, que o governo federal operava 12 programas de alimentação e nutrição. Os recursos, na época, tinham sido ampliados, atingiram aí $1 bilhão, mas não foram acompanhados de nenhuma racionalização em termos da intervenção estatal. E, com isso, nós chegamos ao terceiro ato. Pode passar? Se o segundo ato foi marcado por contradições, o terceiro ato foi por reviravoltas. No início da década de 90, se fosse um teatro e abrisse o palco, o cenário seria de terra arrasada.
o governo Collor extinguiu quase todos os programas de alimentação, jogou fora a bacia e a criança. Os programas foram reduzidos para menos de 1/5, e o programa da merenda escolar se resumiu a 30 dias, a distribuição de alimentos por 30 dias, quando a meta era 180 dias antes. Com o impeachment de Collor, assume o governo Itamar Franco, que dá uma guinada na questão do tratamento da questão da fome, e ele já, de imediato, assume o combate à fome como uma de suas prioridades, cria uma comissão para reestruturar sobre novas bases o programa do leite de Sarney, que havia sido extinto, e, numa articulação com a frente dos prefeitos, iniciar a descentralização da merenda escolar. Interessante que, nesse mesmo período, no âmbito da sociedade, o movimento pela ética da política elegia o combate à fome e à miséria como bandeira de mobilização. E o governo paralelo do PT lançava um plano, uma política nacional de segurança alimentar. E, sem entrar em detalhes como essas forças se uniram, governo, movimento pela ética e governo paralelo do PT, elas se reuniram, e a primeira iniciativa foi a elaboração do mapa da fome pelo IPEA, no qual se identificava que 32 milhões de brasileiros não tinham renda para garantir uma alimentação adequada. De posse dessa informação, uma informação simples, 32 milhões passam fome, que foi uma mensagem muito fácil de ser entendida pela população, foi lançado o debate nacional e houve uma mobilização, parte dela, ou grande parte dela, liderada pelo sociólogo Herbert Souza, o Betinho, que costumava dizer: esse é um dado de mobilização, uma informação para mexer com o país. E foi o que aconteceu, e muitos mais velhos se lembram da ação da cidadania contra a fome e a miséria e o movimento desencadeado na sociedade. Do lado do governo, o presidente Itamar Franco, de posse do mapa da fome, criou uma comissão para estabelecer um plano de combate à fome e que levasse em consideração as propostas do PT, governo paralelo, as propostas do movimento pela ética, e incluísse ações de todos os ministérios que deviam desenvolver algum tipo de atividade de combate à fome. Então, foi elaborado o Plano Nacional, cujos princípios básicos eram a solidariedade, parceria e descentralização. Como espaço de articulação entre governo e sociedade, foi criado o CONSEA, que era um conselho que reunia ministros de estados e representantes da sociedade civil, 21 personalidades que se distinguiam em diferentes setores da sociedade civil, e inaugurava-se ali uma nova forma de participação da sociedade na condução das políticas públicas. Em 95, assume o governo Fernando Henrique, dá uma virada nessa questão, novamente uma virada, e o Comunidade Solidária, lançado como um compromisso de campanha, a prioridade maior era o combate à pobreza. A fome entrava no leque de problemas que afetavam a pobreza. Assim, na estratégia do Comunidade Solidária, na parte das políticas governamentais, foram inseridas todas as prioridades estabelecidas pelo CONSEA, mas foi ampliado o leque de programas prioritários nessa estratégia. Pegamos os programas mais direcionados para as populações mais pobres, na área da saúde, da educação, da geração de renda, da moradia, do desenvolvimento rural, e o objetivo era fazer uma integração, promover uma convergência dessa ação, especialmente desses diversos programas, especialmente nos municípios mais pobres do país. E aí nós vamos para o próximo slide, que mostra que, como resultado dessa estratégia, uma avaliação realizada pelo IBAMA, IPEA e PNUD, mostrou que nos municípios mais pobres atendidos pela Comunidade Solidária, houve avanços importantes, sobretudo na integração entre as ações de saúde, alimentação e educação. E, como decorrência, uma queda de 68% nos óbitos de crianças menores de 5 anos por deficiências nutricionais entre 94 e 97. Entre 1990 e 99, cerca de 18,3 milhões de brasileiros saíram da condição de extrema pobreza ou de pobreza. Mas o que muitos estudos da época revelam e enfatizam, que o maior programa de combate à fome e de combate à pobreza no período foi da estabilização monetária, em meados da década de 90, que nos comprovava a tese de que a melhoria, o combate à fome, passa pela melhoria da renda e ela passa pelas políticas do campo econômico. E nós chegamos, assim, ao quarto ato, que se inicia com o governo Lula,
no começo já do século XXI, e que, já como compromisso de campanha, assume a proposta de erradicar a fome, e no próximo slide, já logo que assume o governo, lança o programa Fome Zero, com o Ministério Extraordinário, a reconstituição do CONSEA, e os eixos do programa Fome Zero refletiam bem o aprendizado da época anterior. Era acesso aos alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, geração de renda, articulação e mobilização, controle social. Importante frisar nessa época que foram retomados e ampliados vários programas que fazem parte reconhecidamente importantes para uma política de segurança alimentar. Cabe destacar o programa de aquisição de alimentos e o estabelecimento de uma lei que determina que 30% dos recursos repassados pelo governo federal para a merenda escolar sejam dirigidos para o apoio à agricultura ou a compra de alimentos para a agricultura familiar, comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Em 2004, no ano seguinte, ele promove a unificação dos programas de distribuição de renda e lança o Bolsa Família, cujos resultados em termos de redução da pobreza e impacto na economia local já foram amplamente divulgados no país. Um passo importante em 2010 é o reconhecimento da direito à alimentação como um direito constitucional. Ele foi inserido no artigo 6 da Constituição, e esse avanço teve muito apoio do CONSEA. Em 2011, assume o governo do presidente Dilma, e que muda de novo a ênfase, e o desafio da segurança alimentar é inserido ao lado do desafio de acesso à saúde, à educação, à inclusão no mercado de trabalho, acesso à água e energia elétrica. Quer dizer, então, de novo, muda-se o enfoque, passa para o Brasil sem miséria. Nesse período foram aprovados 2 planos de segurança alimentar e nutricional, e para vocês terem uma ideia da abrangência de ações envolvidas, o segundo plano foi organizado em torno de 9 metas, 9 desafios, 131 metas e 93 ações a serem desenvolvidas por diversos órgãos do governo federal. Vamos para o próximo. Os avanços no combate à fome foram reconhecidos não só nacionalmente, mas como internacionalmente. Entre 2013 e 2014, a situação de segurança alimentar no Brasil, grave, tinha caído pela metade, passou de 6,9% para 3,2%, e o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Novamente, vários estudos apontam que os maiores avanços nesse período podem ser atribuídos ao crescimento econômico e à valorização do salário mínimo. Assim é que, a partir de 2014, com a deterioração da conjuntura econômica e a redução de recursos para os programas de segurança alimentar, vamos para o próximo, começa a haver uma reversão dos ganhos. Entre 2013, 2017 e 2018, subiu de 22,6% para 36,7% o índice de domicílios que ainda não era garantida a segurança alimentar, e em 2017, já 10,3 milhões de brasileiros enfrentaram insegurança alimentar grave. Portanto, dessa história de avanços e recuos, o que nós podemos aprender? É que o Brasil avançou muito no entendimento do que é o problema alimentar no Brasil, como enfrentar esse problema, aprendeu a desenhar as políticas e estratégias, inclusive com participação da sociedade, capazes de melhorar o problema, e elas passam ainda hoje pelo estímulo à produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, com apoio à agricultura familiar e povos e comunidades tradicionais e outras comunidades rurais mais vulneráveis, a garantia do acesso aos alimentos, que vão desde programas de transferência de renda, distribuição de alimentos, distribuição de refeições, até programas de abastecimento popular, a integração dos programas de acesso a alimentos, acesso a serviços, especialmente na área da saúde, da educação e da moradia, e a articulação com os diversos entes da federação, que é a descentralização e a garantia da participação social. Mas a experiência mostrou também que o sucesso desses programas estão atrelados à política econômica, uma política voltada para o crescimento, para o estímulo à geração de emprego e melhoria dos padrões de remuneração dos trabalhadores. E eu já estourei um pouco meu tempo, mas eu não vou terminar sem dizer que daqui a alguns anos, se for contar essa história, vai ter que ser inserido um 5º ato, que começa com o governo Bolsonaro,
com um novo desmonte das políticas de segurança alimentar e que se refletem não só na redução dos recursos para a área, enfraquecimento das instituições que conduzem programas importantes nessa área, como também a extinção de espaços de participação popular, como foi o caso da extinção do Conselho, sem que nada fosse substituído no lugar. Chega a pandemia, o tema da fome entra de novo na preocupação da sociedade, a sociedade se mobiliza, mas dessa vez ela não encontra uma resposta no âmbito da política governamental. O auxílio emergencial é importante, mas ele tem sido implementado de forma errática, está muito longe de fazer parte de uma política estruturante de segurança alimentar. Portanto, o período, com todos os avanços, nós não estamos no momento de acomodação, muito pelo contrário, estamos no momento de indignação. E com isso eu termino, Sérgio. Ana, muito obrigado pela excelente exposição, cobriu aí um período longuíssimo e me fez lembrar que nós, na Fundação Fernando Henrique Cardoso, temos elaborado linhas do tempo temáticas sobre algumas políticas públicas. Já estão disponíveis sobre meio ambiente, sobre direitos das mulheres, direitos dos negros, cobrindo este período que da redemocratização 88-2018, digamos, os 30 anos. Né? E é curioso observar esse padrão em que, a despeito de mudanças de governo a partir de meados dos anos 90, há uma grande continuidade de política na linha de políticas públicas até o ano de 2018-2019. Maiores comentários são desnecessários. E eu acho que você nos deu assim, praticamente o prato feito para fazer a linha do tempo das políticas de segurança alimentar. Sobre isso a gente fala depois. Ana Maria Segal Correia, eu já te apresentei in absência, que bom que você está aqui entre nós, e eu te passo a palavra no nosso combinado aqui, na nossa divisão de trabalho. O teu trabalho é, sobretudo, o de apresentar os principais dados da pesquisa que foi realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A palavra é tua, Ana. Desculpe a entrada atrasada, mas eu moro quase na roça e a internet não estava bem. Tive que fazer uns arranjos aqui. Bom, depois que a Ana fala, fica difícil de certa maneira, porque, né, essa história toda, mas muito fácil porque relembra a gente, né, desses altos e baixos, desses precipícios e planícies que a gente viveu esse tempo todo, e revela o lastro que nós temos, né, de experiência para reverter o processo que estamos vivendo agora. Diante dessa situação e já prevendo o que viria a acontecer, né, nesses processos de altos e baixos, e avanços e retrocessos, que a Rede Brasileira de Pesquisa e Segurança Alimentar se colocou na obrigação, né, de fazer um diagnóstico o mais rápido possível da situação de segurança e insegurança alimentar da população brasileira, no contexto da epidemia, né, que nós estamos vivendo no começo de 2020, da Covid-19. O próximo, por favor. Esse estudo que nós fizemos, ele foi possível porque conseguimos uma parceria de muito sucesso com essas instituições, a Oxfam, o Instituto Ibirapitanga, o Friedrich Ebert, ActionAid, e tivemos o Vox Populi muito mais do que como uma instituição contratada, uma instituição parceira que nos ajudou muito na viabilização desse inquérito nacional. Próximo, por favor. Que teve uma abrangência nacional com desagregação para as áreas, para as grandes regiões brasileiras e área rural e urbana. Mas é importante a gente lembrar, a Ana já falou a respeito, né, que a segurança alimentar no Brasil ela é conseguida como realização de um direito, né,
constitucional, né? Ela tem dimensões muito variadas e a insegurança alimentar revela a violação desses direitos. O ápice da violação desses direitos é a emergência da fome, que a gente vê em vários períodos da história brasileira como um problema crônico, não resolvido, né? E ainda para ser enfrentado com bastante força, numa situação em que nós não podemos nos acomodar, e, como a Ana disse, temos que estar muito indignados com essa situação que perdura no Brasil há tanto tempo. O próximo, por favor. Próximo? Bom, eu não vou mais me estender muito nessa questão da metodologia, só lembrando que o objetivo era monitorar a segurança alimentar e os níveis de insegurança nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente, né? E lembrando sempre que, como a Ana também já mostrou, isso é um processo, né? Que o vírus encontrou uma oportunidade muito grande de agravar, né? A pesquisa é uma amostra de representação com representatividade nacional, mas por razões de custo não podia ter uma amostra muito grande, portanto, tem as limitações de uma amostra menor do que a que o IBGE costuma utilizar, mas nós tivemos o cuidado de seguir todos os parâmetros do IBGE em termos de seleção da amostra, para que nós pudéssemos ter uma reanálise dos estudos do IBGE e mostrar esse processo histórico de empobrecimento e de sucesso e insucesso, né? As diversas ondas pelas quais nós passamos, mostrar isso como isso se reflete no direito humano à alimentação adequada no Brasil. Próximo, por favor. Para fazer isso, a gente tem, né, para medir a segurança alimentar e a insegurança alimentar e fome, a gente tem várias formas de estimar isso, né? Mas a forma de fazer isso reconhecida internacionalmente é a utilização de uma escala psicométrica que pergunta às pessoas as suas condições de acesso, desde a estabilidade desse acesso, o comprometimento da qualidade da alimentação, até a falta de alimentos no domicílio, né, no sentido de falta que pode comprometer as necessidades dos moradores dos domicílios. O próximo, por favor. Eu não vou ler esses itens, porque senão nós vamos gastar muito tempo, né? Mas essa escala permite, diferentemente de outros indicadores, classificar níveis diferentes de acesso aos alimentos. Tanto a segurança alimentar, que é o acesso pleno aos alimentos na família, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, e também uma medida da estabilidade dessa situação, que é medida pela ausência de preocupação de que os alimentos possam vir a faltar no futuro próximo. A insegurança alimentar, que é uma situação em que a família começa a desenvolver estratégias para manter a quantidade de alimentos na família, quando os recursos começam a ficar mais escassos, né? E, portanto, o que é afetado, né, nesse nível é a qualidade da alimentação, né? Aqui a gente vê nessa figura, né? Os primeiros alimentos que são comprometidos são as verduras, os legumes, né, as frutas, e a família passa a se basear naqueles alimentos básicos, né, o arroz e o feijão e mais alguma coisa, e que numa situação de insegurança alimentar, a quantidade da alimentação, a qualidade já, né, foi comprometida completamente, a quantidade começa a ser comprometida, a família passa a ter uma alimentação muito monótona, né? Então, o direito à alimentação adequada e saudável está completamente comprometida, e na situação em que não se resolvem os problemas por quais essa família está passando, ela vai para um nível de insegurança alimentar grave, onde a insuficiência de alimento
é uma experiência vivida com muita frequência, e aí surge a fome, né? Com episódios que podem ser episódios repetitivos, podem ser episódios permanentes, por exemplo, todo final de mês já não tem mais recurso para comprar os alimentos e a família tem que desenvolver outras estratégias de sobrevivência para enfrentar esses problemas. Então, as escalas permitem isso, diferentemente de outros indicadores, por exemplo, indicador de pobreza, que também pode estimar a insegurança alimentar, mas não consegue fazer isso da forma como essas escalas permitem. O próximo, por favor. A Ana já falou bastante dessa questão da pobreza, mas, mas foi a evidência dessa situação, né, de um período de sucesso bastante importante que nós passamos, né, entre 2004 e 2014, chegando até uma situação de pleno emprego, e o Brasil saindo do mapa da fome, como também já foi lembrado, para uma situação que o IBGE, através da Fundação Getúlio Vargas, mostrou de novo o recrudescimento da pobreza, da extrema pobreza, e aí a gente não precisa, né, de muitos recursos para imaginar que a situação da alimentação da família passa também a ser comprometida de forma muito cruel, muito importante, né? Próximo, por favor. O que o inquérito revelou, né? Ele, primeiro que confirma o que nós já estávamos esperando, dado a evolução, a evolução da pobreza e dados os resultados de 2018, né? Mas é claro que isso teve um impacto, né? Esses resultados tiveram um impacto enorme, né, em todos nós e na sociedade. Esse inquérito, com o apoio dos nossos parceiros, teve uma divulgação muito importante, né? E o que a gente vê é que menos da metade da população brasileira conseguia ter garantido seus direitos à alimentação adequada e saudável, como reza a nossa Constituição e como todos nós esperamos que aconteça, né? Isso são 94, quase 95 milhões de pessoas que não têm acesso pleno aos alimentos no Brasil. Não tinha, né, em 2020, final de 2020, é bem possível que isso já esteja pior do que estamos vendo agora. E o que mostra, esses dados revelam também um aumento muito importante da insegurança alimentar leve, mostrando que, na verdade, houve uma migração muito grande da segurança grave para esse nível de comprometimento da qualidade da alimentação para uma parcela muito significativa da população brasileira, né? Mostrando que os segmentos médios da população, da dita classe média brasileira, também foi afetada nesse período da pandemia, no seu direito à alimentação adequada. E o que chamou muito a atenção foi o aumento brutal, né, de mais de 9 milhões de pessoas entrando na insegurança alimentar grave, ou seja, novos brasileiros que passaram a estar, né, em situação de experiência da fome, né? Esses dados eles são um pouco diferentes do que a Ana apresentou, porque nós utilizamos uma escala curta, né, dita mais simplificada de medida de segurança alimentar, e por isso nós tivemos que reanalisar todos os dados da PNAD anteriormente. Então, a gente tem aí uma discrepância nos números muito pequena, né? Mas o importante é mostrar que as tendências são essas mesmas e que a situação é, de fato, muito grave. São 19 milhões de brasileiros experimentando fome no Brasil no final do ano passado. A gente chega, né, a uma situação que provavelmente está agravada, porque no meio, né, dessa pandemia
surge a fome, que agrava a pandemia, inclusive, né? A gente sabe que são os mais pobres que estão morrendo mais, as pessoas das periferias, população negra, né? Então, a gente está vivendo uma situação muito grave, que junto com esse processo de empobrecimento da população dos últimos anos, a gente ainda tem um vírus oportunista para piorar essa situação. O próximo, por favor. Próximo. Bom, esses gráficos, eles confirmam, né, aquilo que a gente já sabe, que essa desigualdade histórica do Brasil, do ponto de vista das análises de rural e urbano, mostrando que a situação rural é bem pior do que bem pior, não, pior do que o urbano, né? Mas e também que nós temos um diferencial regional, uma desigualdade regional muito importante, com o Norte e Nordeste em pior situação, com parcelas importantes dessa população em situação de fome, né? No Norte chega a quase 20%, no Nordeste a quase 13%. É bom a gente lembrar que no período das políticas públicas da última década, né, de promoção da segurança alimentar e combate à fome, o Nordeste foi a região brasileira que melhor se desenvolveu e melhor cumpriu, né, as metas de redução da fome no Brasil. Então, tem uma certa resiliência ainda nessa região. Então, a insegurança alimentar grave está um pouco abaixo da região norte, mas os números são aterradores, né? Ou são horríveis, né? São muito preocupantes, né? O Nordeste, que tem um terço, na verdade mais, né? Menos da população do Sul e Sudeste, em números absolutos, tem o mesmo número de pessoas experimentando fome no Brasil, né? São 7,7 milhões de brasileiros morando nessa região em situação de fome, praticamente o mesmo número, desculpe, que é verificado no Sul e Sudeste, com a população muito maior, né? O próximo, por favor. A gente tem, né, o grande determinante, né, da condição ou da capacidade de acesso das famílias aos alimentos acaba sendo a renda familiar, né? Você, mesmo em áreas urbanas, áreas rurais, onde há produção de alimentos, quando não tem possibilidade de produzir, mas tem recursos, as famílias não passam necessidades alimentares, né, como eles costumam dizer. E o que a gente vê nesse gráfico é isso, né? Até 1/4 de salário mínimo per capita, a situação é extremamente grave, né? A gente não tem, abaixo de 15% as famílias que têm capacidade de acesso pleno aos alimentos, e a gente está com mais de quase 50% em situação de deficiência quantitativa de alimentos, ou seja, insegurança moderada ou grave, com 23% de insegurança alimentar grave. É bom lembrar que isso é praticamente o mesmo que o IBGE encontrava em 2004, né? Bom, à medida que sobe o salário, sobe a renda das famílias, né, essa situação vai se adequando melhor, né, vai ficando melhor, né? E é muito importante a gente observar que, quando chega de um salário mínimo ou mais, desaparece insegurança alimentar moderada ou grave. Ou seja, se tivermos que pensar em alguma política de renda básica, né, nós teríamos que pensar que o suficiente para tirar as famílias da situação de carência alimentar e, inclusive, da fome, é necessário uma garantia de renda que chegue a um salário mínimo, que é basicamente o que o DIEESE está propondo, que é 4 mil e poucos reais por mês, e era o que o Getúlio Vargas propunha lá atrás, né, quando começou essa história
do salário mínimo, né? Então, a gente está voltando nessa história, ou seja, a experiência, né? As famílias revelam, né? Elas colocam à luz realmente as suas necessidades que batem com o que se estima para a redução da fome no Brasil e da insegurança alimentar. Nessa pesquisa, o que a gente viu é que as condições de trabalho elas são também reveladoras dessa insegurança alimentar, né? Quando tem o chefe da família foi desempregado nesse período da pandemia, a insegurança alimentar grave aumenta para 22%, né? Praticamente é o mesmo, né, que a gente observa com um quarto, com renda familiar até um quarto salário mínimo, e aí aquelas desigualdades que nós conhecemos, que é o perfil da fome no Brasil, né, o perfil humano da fome no Brasil. Quando as mulheres são chefes de domicílio, a insegurança alimentar grave aumenta, quando o domicílio é chefiado de uma pessoa autodeclarada preta ou parda também aumenta, e a baixa escolaridade. Tem outras condições que também aumentam e que eu não vou apresentar aqui, mas essas três condições elas são muito emblemáticas e mostram caminhos que são necessários de serem seguidos se a gente quiser ter um Brasil diferente, com a sua população realmente realizando o seu direito humano à alimentação adequada. Próximo, por favor. Isso é um gráfico que mostra muito claramente, né, o que a Ana já falou e que a pesquisa nossa e da rede apresentou para 2020. Né? Nós tivemos um avanço muito importante do direito humano à alimentação adequada entre 2004 e 2013, né? E isso passa a ter um decréscimo, uma redução desse direito, uma violação desse direito de forma muito importante entre 2013 e 2020, né? Final de 2020, né? Com esse decréscimo, com essa redução, com essa violação desse direito nesse nível. E o que a gente observa em contrapartida é o aumento importante, praticamente o dobro. Eu não quero que vocês fixem nesses números, né? Porque aqui, por exemplo, na PNAD, como a Ana mostrou, é 3,2 e o nosso aqui está 4,2, mas são as reanálises que nós fizemos, né? Mas, de qualquer forma, mostrando que dobra nesse período a prevalência da fome no Brasil, nesse período relativamente curto de tempo. E chama muito atenção o aumento da insegurança leve, que é aquilo que eu estava falando no início, que é o comprometimento da qualidade da dieta. São as famílias fazendo escolhas alimentares não saudáveis para garantir a quantidade de alimento necessária para tocar a vida, né? Então, isso aí é um reflexo, provavelmente, do impacto da pandemia e do desemprego, né? E, finalmente, da pandemia nos segmentos médios, de renda média da população brasileira. O próximo, Ana, por vou favor. te pedir para ir concluindo, que já está passando, né? Já estamos em 21 minutos. Nossa! Então, só isso aqui, só para dizer para vocês, né, que a pandemia resultou em desemprego, em redução de renda, em endividamento das famílias, né, em cortes em despesas essenciais, provavelmente na alimentação, mostrando que isso impacta a insegurança alimentar, né, recrudesce a fome nessas condições que a gente já vem falando. O próximo, por favor. Auxílio emergencial, ele provavelmente, nessa época que foi feita a pesquisa, que é final de 2020, ele já tinha sido reduzido à metade, né? E o que mostra que as pessoas que receberam o auxílio emergencial provavelmente eram as pessoas realmente que mais necessitavam, mas que, infelizmente, ele não era suficiente
naquele valor para tirar as pessoas da situação de insegurança alimentar moderada ou grave, né? A gente está vivendo agora uma situação um pouco pior, porque o auxílio emergencial ainda não está sendo recebido completamente, ainda em valor equivalente à metade da metade do que nós tínhamos em 2020, né? O próximo, por favor, e aí eu vou encerrar. Isso é a área rural, mostrando que também houve redução de preço da produção rural, né? E isso impacta na segurança alimentar. Isso provavelmente não, a gente tem esses dados, né? Está relacionado à dificuldade de comercialização dos produtos por causa da pandemia. O próximo, por favor. E aí as nossas conclusões finais, né, que não pode deixar de gente dizer que, né, a pandemia ela vem agravar uma situação que já vinha em deterioração desde final desde 2014, como a Ana falou, né? E a gente tem a pandemia como uma catástrofe social, mais do que uma catástrofe apenas sanitária, né? Ligado a isso, a gente tem que dizer, eu quero reforçar o que a Ana disse, que é a questão de uma gestão desses problemas, né? Tanto das políticas de geração de emprego e renda, nesse período todo de 2014 para cá, quanto também uma gestão irresponsável, cruel, né? Sem empatia nenhuma com a situação da população brasileira da pandemia, né? Nós temos que... isso tudo tem que ser revisto rapidamente, né? A população não... A tendência é a piora, e nós temos que reforçar o debate, né, democrático, recompor os canais de participação social, fortalecer as entidades e as organizações da sociedade civil, que, mais do que o governo, tem enfrentado esse problema. Nós viemos aqui do panorama histórico, fizemos um mergulho na situação presente, e agora o Zoom vai se aproximar ainda mais da realidade com a Maíra, porque a Maíra vai falar de uma comunidade específica, né? Como é que o tema da insegurança alimentar afetou a comunidade da Maré. Salvo engano, são 100 e tantas mil pessoas morando na comunidade da Maré. Aquilo é um mundo vivo, é um mundo que sofreu essa consequência, mas também reagiu face à pandemia. Eu sei que a Maíra quer mostrar um vídeo para a gente antes de fazer a intervenção dela. Então, Maíra, você me diga se é isso mesmo. A gente roda primeiro o filme e depois você engata a segunda marcha aí. A ação do dia 28 de março na Maré foi muito importante, pois a partir do nosso banco de dados realizado no ano passado, foi possível fazer um diagnóstico e um mapeamento das famílias de maior vulnerabilidade na Maré. Então criamos alguns critérios estabelecidos para que essas famílias tivessem a segurança alimentar garantida. Então, a partir dos critérios, crianças fora da escola, mães chefes de família, idosos que não recebem nenhum tipo de benefício, nós conseguimos alcançar essas famílias nesse momento e dar para elas a garantia da segurança alimentar. Então, para nós foi muito importante alcançar essas 500 famílias na Maré. Então, foi uma ação de muito trabalho, não só do trabalho de campo, mas também um trabalho a partir desse mapeamento para garantir o direito da alimentação a essas famílias. A gente sabe que tem famílias que não têm telefone, não têm nenhum meio de comunicação, não estão nos cadastros para receber benefícios do governo. São essas famílias que nós queremos atingir aqui nas 16 favelas da Maré. São essas famílias que a gente precisa cobrar uma política pública que realmente dê conta de trabalhar a segurança alimentar. Trabalhava em casa de família, só que devido à pandemia isso tudo ficou muito difícil. Eu tenho 2 crianças na escola, que o meu terceiro filho já terminou os estudos, ele fez 20 anos. Então essa cesta está me ajudando muito, devido a eu não ter direito ao Bolsa Família, essa cesta que está me ajudando no momento dessa pandemia.
Eu acho que tem um tema importante aí que a gente precisa trazer para as nossas pautas, para as nossas agendas, uma organização como a Rede da Maré, que nunca trabalhou esse tema. A Rede da Maré, dentro desse novo momento da campanha, vai atuar em 3 grandes frentes: segurança alimentar, educação e saúde, dando continuidade ao Conexão Saúde, testagem, telemedicina e isolamento seguro, e também captando recurso para que a gente consiga apoiar as unidades de saúde com equipamentos de proteção individual e assim garantindo que o atendimento nas unidades de saúde esteja protegendo os profissionais e a população. Por isso é importante os nossos patrocinadores continuarem doando, porque realmente ainda tem muitos moradores precisando. O número do Covid só vem aumentando. Essa ajuda é muito boa para os moradores aqui na Maré. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite à Rede da Maré, pedir desculpas também pela Iriana, mais uma vez, que queria muito estar aqui hoje conversando com as 2 Anas. Eu sei que ela falou, escuta tudo, que vai ser uma aula. Queria agradecer às 2 Anas pelas apresentações. Vou me apresentar rapidamente para contextualizar minha fala. Então, eu sou a Maíra Gabriel, eu trabalho há mais de 10 anos na Rede da Maré. Eu sou formada em ciências políticas, trabalhava com políticas de redução de danos, política de drogas, políticas urbanas, então eu não tenho um histórico dentro, né, de uma pesquisa e de um conhecimento sobre segurança alimentar, e isso como a Redes, né? A Redes, se eu for pensar nos atos, né, que a Ana apresentou, a gente nasce no final do 3º ato e se consolida realmente no 4º ato. Então, no momento que a fome, a valorização do salário mínimo, o crescimento econômico, permitiu à sociedade civil estar atuando em outras frentes no contexto da Maré. A fome não era, né, um elemento, um marcador no momento que a Rede da Maré se consolida. E a gente começa, então, eu vou apresentar rapidamente a campanha. O que vocês viram no vídeo, é importante dizer que não é a campanha, né, já é uma ação que continua, a campanha não terminou, virou uma ação permanente, né, a pandemia não terminou, como sabemos, mas eu vou tentar resgatar um pouco o início desse momento, então, março do ano passado, quando a Redes, que não trabalha com segurança alimentar, precisa repensar todas as suas ações e se reorganizar completamente para dar conta do que começou a se manifestar de forma emergencial no início da pandemia no território. Antes disso, eu preciso contextualizar, porque eu acho que nem todo mundo sabe onde é a Maré, o que é a Maré, mas a Maré é a maior favela do Rio de Janeiro em termos de população, são, como o Sérgio falou, são 140 mil moradores. Isso significa que é maior do que a maioria, 90% dos municípios brasileiros. É uma favela, então, historicamente, né, é um espaço de classes populares, com muito trabalho informal, e com uma série de violações a acessos à saúde, à educação e várias violações de direito. E como a Ana Segal bem lembrou, fome e segurança alimentar é uma violação de direito. E a gente não vinha, né, trabalhando essa violação de direito de forma que não era uma pauta, não era uma agenda da rede, mas em março do ano passado, quando começam, né, a se falar da pandemia, a gente tem que lembrar que agora, né, tudo um ano depois, as coisas parecem mais compreensíveis, mais palpáveis, mas lá em março de 2020, a gente aí não sabia muito bem assim, nem o que era, nem o que fazer. A gente se reuniu e a gente começou a escutar, né? A gente tem um trabalho de diálogo permanente com o território, e o que vinha de forma muito, né,
emergiu de forma rápida e muito intensa era as pessoas estão sentindo fome, as pessoas estão perdendo o trabalho, né? Então, como as duas falas anteriores lembraram muito essa relação, essa correlação entre renda e fome. Então, o que a gente viu muito rapidamente eram muitas pessoas perdendo suas rendas, com medo de perder sua renda e começando a pedir comida, o que a gente nunca tinha experimentado, né, em 20 anos de atuação no território. Rapidamente, a gente mobilizou todos os nossos parceiros e mais, são mais de 150 parceiros institucionais que a gente mobilizou em torno dessa campanha, a gente conseguiu arrecadar 15 milhões de reais. Então, os parceiros que já apoiavam a rede e uma série de novos parceiros, né, que se mobilizaram no Brasil nesse momento. E aí é importante realmente lembrar que a gente não teve respaldo de nenhuma esfera do poder público, então foi uma campanha realizada a partir da iniciativa privada e das iniciativas comunitárias e de doações privadas de pessoas físicas. E isso é muito simbólico de em que momento a gente está, né, em termos de política pública no Brasil. E aí a gente começou a falar, então tá, a gente tem que distribuir cesta para as pessoas, comida para as pessoas que estão passando fome, como é que a gente vai fazer isso? Então, é importante entender que a gente é uma organização que tem 20 anos de atuação, e tem uma metodologia assim, consolidada, que a gente é referência, para quem não conhece a gente, em vários campos, em termos de atuação da sociedade civil, principalmente no campo da segurança pública. A gente tinha 30 projetos, a gente atendia umas 4.000 pessoas por ano, então a gente é uma organização da sociedade civil com um trabalho assim, histórico de combate à desigualdade e à injustiça social no Brasil, só que a gente não tinha nenhuma expertise e nenhuma experiência em distribuir cestas básicas para moradores da Maré. Então, a gente primeiro precisou saber como é que a gente vai, para quem a gente vai doar cestas, né? Então, assim, teve toda uma discussão no início, eu lembro, de como é que a gente vai identificar e como é que a gente vai selecionar, priorizar as famílias. A gente partiu do censo da Maré, que a gente realizou em 2013, onde ali apontavam já mais 6.000 famílias em extrema pobreza, e a gente pensou, bom, a gente vai partir com um número base de, precisamos atingir 6.000 pessoas, mas como identificar essas 6.000 pessoas? A gente pensou em algum momento, rapidamente, abrir um canal WhatsApp para que as pessoas pudessem se inscrever. E aí, em menos de 15 dias, a gente recebeu 70.000 mensagens. Isso é importante falar, porque era um canal de WhatsApp, que era a equipe social, né, respondia, e em 15 dias a gente recebeu 70.000 mensagens de mais de 25.000 famílias, né, domicílio, que é a metade dos domicílios da Maré, pedindo desesperadamente uma cesta básica. Então, acho que essa dimensão é importante, a gente estava fazendo isso manualmente, a gente realmente ficou desesperado, e a gente teve que repensar completamente a nossa escala de atuação. Então, desde então, a gente desenvolveu um banco de dados, uma plataforma, um atendimento online, a gente teve uma parceria para desenvolver um sistema. Está tudo assim, a gente fez um salto tecnológico impressionante, mas começa ali onde a gente tem que identificar as famílias com maior demanda, e o que é uma família com maior demanda, né? E de forma emergencial muito rápido. Então, assim, toda a organização se reorganizou em torno dessa demanda. E aí a gente conseguiu hoje, e aí a gente fez entrevistas por telefone, busca ativa, visitas domiciliares. Assim, uma equipe social foi contratada, a gente mobilizou os tecedores, como a gente se chama na rede, e novas funções para poder realmente fazer uma força-tarefa, para a gente ter certeza que a gente estava alcançando as pessoas com maior insegurança alimentar naquele momento. E aí a gente eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que ressoa muito com os dados da pesquisa a nível nacional da ANA. Né, se a gente for pensar em termos Maré, 9% das pessoas, né, com uma insegurança alimentar grave, a gente está falando de umas 14.000 pessoas, e é mais ou menos com esse número, né, um pouco mais, que a gente trabalha.
A gente tem o perfil das famílias que foram entrevistadas, então não é o grupo total, mas são 12 mil entrevistas que foram realizadas. Qual é o perfil das pessoas em extrema vulnerabilidade na insegurança alimentar? 80% são mulheres, são famílias, né, chefes de domicílio. 70% se declara parda e preta. Uma população relativamente jovem, né? Mais de 60% tem menos de 50 anos, a maioria está lá entre 30 e 39 anos. Qual é o perfil de renda? Isso é assustador. 12% não tem renda nenhuma. 33% tem até R$ 260 por membro da família, né, per capita. E 34% entre 260 e 520 reais. Isso quer dizer que 80% desse grupo tem menos que um salário mínimo, sabendo que uma cesta básica estava em torno, né, de R$ 200, mais ou menos. Então, a gente conseguiu alcançar, ao longo desses 6 meses da campanha, que foi março e outubro, lembrando, a campanha não terminou, mas foi aquele momento assim, de estruturação e consolidação, esses dados que eu estou compartilhando com vocês é desse momento, 17 mil famílias receberam durante pelo menos 3 cestas durante esse período, com esse perfil. E a gente teve que estabelecer uma série de critérios, porque a nossa demanda foi maior do que o que a gente conseguiu, de fato, né, distribuir. E vocês podem imaginar a dificuldade, a complexidade e a crueldade que é, num contexto desse, né, emergencial, de crise sanitária e humanitária, ter que estabelecer critérios, né, de quem precisa mais uma cesta de alimento. Então, a gente avaliou assim, se a pessoa pagava, se o domicílio não era um domicílio próprio, se a família pagava aluguel, se existia dentro da composição familiar uma pessoa idosa ou crianças, né, da primeira infância, com menos de 6 anos. Se alguém da família, do domicílio, tinha uma doença crônica. E, claro, se as famílias possuíam um benefício social. Isso é um dado importante também, para a gente foi surpreendente, 40% não tinha benefício social nenhum, o que é um número muito grande e muito longe do imaginário que as pessoas podem ter, né, das favelas, onde todo mundo tem benefício social. 40% não tinha nenhum. Dos 60% que tinham algum benefício, 84% era o auxílio emergencial. E não era certeza de quê. Tinham feito, né, tinham pedido o auxílio emergencial, nem todos conseguiram ter o auxílio emergencial. Então, assim, é um perfil muito próximo, né, do perfil desenhado, mostrado pela Ana Segal na pesquisa a nível nacional. Hoje, a gente, né, a gente diminuiu o ritmo da campanha, a gente não tem como manter, só que ficou muito claro para a gente que a Frente de Segurança Alimentar é a nossa nova prioridade, né, para os próximos anos na Rede da Maré. Então, a gente abriu uma Frente de Segurança Alimentar e Nutricional dentro um dos nossos eixos programáticos, que é o desenvolvimento territorial, e o que a gente vai fazer desde então, a gente está fazendo visitas domiciliares semanais, a gente tem uma equipe de campo todo dia, a gente tem um banco de dados hoje de 20 mil famílias, que é atualizado e assim acrescentado diariamente com novas demandas. E a gente visita essas famílias, atualiza o perfil, faz um diagnóstico, né, justamente em que lugar da insegurança alimentar essa família está, grave, leve, moderada. E a gente tem como meta acompanhar, idealmente, pelo menos 9 mil famílias, que é o que a gente tem como, né, a sensação que seria esse número de famílias que precisariam de um acompanhamento próximo, mas, num primeiro momento, a gente vai estabelecer uma meta de 2 mil famílias, que vão ser acompanhadas de forma integral, educação, saúde, geração de renda, segurança alimentar, entendendo que tudo isso, né, são famílias que são negligenciadas por uma série
de violações de direito. Eu acho também, né, que a Rede da Maré foi chamada, que eu acho que a gente conseguiu fazer essa campanha que virou emblemática do papel e da importância da sociedade civil no momento da pandemia. Então, eu acho que também nossa contribuição é uma reflexão sobre essa relação, né, Estado-sociedade civil. Para além da Frente de Segurança Alimentar, é importante entender que a gente foi montando uma campanha bem complexa e bem ampla, que foi, para além dessa frente, foram 4 frentes prioritárias. Então, teve a Frente de Segurança Alimentar Nutricional, que atingiu 17 mil famílias, quer dizer, mais de 50 mil pessoas, então 1/3 da população na Maré. Teve uma frente de saúde que é impressionante, a gente, né, abriu um centro de testagem na Maré, que testa diariamente mais de 100 pessoas. A gente faz um monitoramento diário, um boletim semanal do avanço da pandemia, dos casos e óbitos. A gente tem um sistema de isolamento seguro que acompanha as pessoas que foram testadas positivas para diminuir os riscos de contágio e um acesso a direitos. Essa parceria foi fundamental, ela foi com a Fiocruz. Eu acho que a Fiocruz reconhece que sem uma organização como a rede, né, a efetividade, a capilaridade e a sustentabilidade de uma iniciativa dessa é muito reduzida. Então, a importância de ter organizações fortes, com trabalho histórico, com reputação, com capilaridade no território, né, para poder, de fato, fazer ações em cooperação. Teve uma frente de geração de renda, especificamente com mulheres, a partir da produção de máscara e também de quentinhas. A gente distribuiu de 200 a 300 quentinhas para a população em situação de rua durante os 6 meses. E a gente, né, então, gerou renda para cozinheiras e costureiras. E também de apoio, né, geração de renda para artistas. A gente abriu um edital e apoiou 30 iniciativas de artistas, que a gente sabe, né, que também a área cultural sofreu muito durante a pandemia. E a 4ª frente foi de comunicação. A gente produziu, fez muito esforço de comunicação e de inventar novos formatos. A gente criou um podcast, fez lambe-lambe para poder divulgar, difundir informações baseadas, né, em ciência, combatendo as fake news. A gente sabe que foi um momento difícil para poder, né, compartilhar informações seguras sobre a pandemia e os protocolos de higiene e saúde. Então, Maíra, acabou? Desculpa te interromper. Eu peço para você fechar, para a gente ainda ter uns 15 minutos aqui para bater um papo entre nós aqui. Tá ótimo. O meu último ponto mesmo é esse. Eu acho que a experiência da campanha e do trabalho da rede, nesse contexto da pandemia e da segurança alimentar, acho que é revelador do que deveria ser, né, a cooperação entre políticas públicas, governamentais, a iniciativa privada, instituições, né, da sociedade civil com atuação no território, e como isso, né, quando bem realizado de forma transparente, pode realmente produzir impacto e ações no nível local. Eu acho que era isso. Muito bom, Maíra. Eu queria propor para vocês três aqui o seguinte exercício nesses 15 minutos que nos faltam aqui, que é imaginar o seguinte cenário. Vamos por abstração, dizer, olha, sobre a política econômica, que depende da economia internacional, digamos, a gente não tem controle. Digamos que ela possa melhorar um pouco, que a situação geral do país melhore um pouco, mas que a saída da pandemia será arrastada, a recuperação do emprego e da renda será lenta e que a sociedade sai muito machucada desse processo. Que políticas são prioritárias para ativar, para, digamos, pavimentar o caminho da maneira mais suave possível, com o menor dano possível à população nessa saída da pandemia, tendo como foco a insegurança alimentar? As duas Anas, né? E para a Maíra, sem prejuízo dela tomar esse contexto geral como referência, digamos,
como é que vocês veem isso no espaço da favela da Maré? Quer dizer, o que vocês têm de sentido e planejado para a atuação naquele território? Ana, Peliano, aliás, uma coisa muito divertida que aconteceu aqui é que a Maria Elisa Falcão fez um grande elogio a você, Ana Maria Pelicano. Eu achei maravilhoso, porque é de Falcão para Pelicano, né? Aliás, seria um magnífico sobrenome, mas eu não vou adulterar o sobrenome de família aqui da Ana Maria Peliano, tá bom? Ana Maria Peliano, a palavra é tua. Tá, ótimo. Esse eu acho que é o grande desafio, mas eu acho que no Brasil nós temos, vamos dizer assim, experiência para mostrar que tem o que ser feito em caráter imediato. Sem dúvida nenhuma, a garantia de uma renda mínima é fundamental. E, então, um auxílio que não fosse mais emergencial, que fosse se transformando quase numa garantia de renda mínima, em padrões mais altos, capazes de realmente ter impacto na segurança alimentar, é fundamental. Eu acho que isso aí não se discute. Eu acho que nós temos um programa importante na área da alimentação, que é o da merenda escolar, que também piorou nesse problema da pandemia, porque as crianças não estão na sala de aula, mas eu acho que não se pode ignorar a importância da alimentação escolar na segurança da população, na segurança alimentar. Temos que pensar em programas de geração de rendas locais, que eles sempre têm impactos mais reduzidos, mas foi aí o caso de fabricar quentinha, que a Maíra falou, de fazer máscara, esses programas locais de desenvolvimento que ajudam a melhorar a renda, programas que ajudam a melhorar a articulação e a mobilização da sociedade local, das comunidades locais, para que elas identifiquem soluções locais. Nós vamos ter que incentivar soluções locais e que a solidariedade, a parceria, a descentralização são fundamentais, Maíra falou, tem que envolver governo, sociedade, organizações não governamentais, empresas privadas, quer dizer, tem que ter essa mobilização em busca de soluções locais. Pensar no estímulo à produção, porque de alimentos, quer dizer, então hoje já se fala de agricultura urbana, como pensar, por exemplo, de estimular, que já é uma tendência no mundo, de pensar como pode ter alguns programas de hortiscolares, quer dizer, de trazer para mais próximo das comunidades a produção de alimentos e fortalecer essas comunidades. Nós já fizemos um debate na USP sobre agricultura urbana, muito interessante, diversos programas de apoio a agricultores na área urbana e melhoria de renda, porque eles têm uma dificuldade muito grande de comercialização, quer dizer, reduzir esses laços de comercialização. Então, um programa de distribuição de alimentos pode ter outro impacto a depender da forma, da origem desse alimento. Se ele é produzido localmente, se ele é, por exemplo, como foi feito pelas comunidades locais e você faz a garantia da compra. Então, nós temos que pensar nessas soluções, que são importantes, mas acho que os eixos continuam esses. Garantir o acesso para os mais diferentes processos, mas garantir uma renda mínima, estimular a produção, melhorar a renda de quem produz, buscar fortalecer, tem que ter clareza, não é hora de reduzir os programas sociais. É fundamental a questão, e hoje se torna fundamental a questão da educação alimentar, porque a Ana Segal mostrou a elevação muito grande da insegurança leve. E o que ela diz da insegurança leve é que piora muito o padrão de alimentação da população. Alimentos mais baratos, de alto valor calórico, que acaba gerando obesidade, que é um outro problema na área da nutrição, que então o Brasil hoje vai conviver com desnutrição e obesidade, todos dois no campo das comunidades mais pobres. Então, hoje, a educação alimentar, quer dizer, difundir padrões, aproveitamento de alimentos, quer dizer, uma série de ações nessa área. Mas eu hoje acredito muito que, além de uma sinalização do governo federal de que isso é uma prioridade, de defender políticas públicas nessa área, eu acho que a mobilização da sociedade, a descentralização e as parcerias são fundamentais. Então, acho que nós temos grandes receitas, mas é muito importante encontrar as receitas locais, porque no Brasil nós temos situações muito distintas nas diferentes regiões e diferentes portes de município.
Muito Isso é bom, muito. Ana. Em matéria de política social, eu diria que você não é um pelicano, você é uma águia. Ana Maria Segal, você escolhe um pássaro para você, Ana, e dá a sua opinião sobre essa questão. O que fazer? Quem sabe um bem TV, né, para ver melhor as coisas, né? Tá tudo Maravilhoso. aí, né? Tudo visível, tudo transparente e nenhuma medida é tomada, pelo contrário, né? Nós estamos vivendo a antipolítica social, né? Então, é uma situação muito grave. Eu acho que eu assino embaixo o que a Ana falou. Eu acho que o principal é a gente avançar rapidamente para a garantia de uma renda básica, né? Eu ontem estava ouvindo o Suplicy falando, né? Porque ele é incansável nessa questão da renda cidadã, né? Quantos anos, né? Que o Suplicy vem falando. Ontem ele completou 80 anos, então parabéns ao Suplicy e a sua garra nessa questão das políticas sociais. Mas assim, eu acho que esse é o caminho, né? Mas eu acho que esse caminho ele só será conseguido se houver mobilização da sociedade civil muito forte. Nós temos a questão do Conceia, não é apenas a institucionalização de uma participação. Na verdade, é a participação. A última conferência foram mobilizados 80 mil delegados do Brasil inteiro, do município ao Estado até a Conferência Nacional. Então, assim, essa questão de mobilização da sociedade civil é o que vai, de fato, pressionar, né, as instâncias governamentais e principalmente o parlamento nosso, né, que é esse parlamento que está aí, que a gente não pode mudar, mas é esse parlamento que a gente vai ter que lidar com ele, mas pressionar, porque eu acho que inicialmente é um auxílio emergencial em valores que pelo menos garantam alguma comida no prato das pessoas, né? Eu acho que, junto com isso, a sociedade civil tem que pressionar para políticas públicas, políticas de saúde, políticas sanitárias mais efetivas, porque a pandemia, de fato, está sacrificando os mais pobres, né? Muito mais os mais pobres, né? Eu estou em casa há quase 2 anos, né? Há 1 ano, eu estou em casa e tenho condições de ficar em casa, encomendar as coisas por telefone, por WhatsApp, por internet, mas a maioria da população brasileira não está podendo fazer isso, né? Então, essa questão da vacina, essa questão da assistência à saúde, da atenção primária muito forte, tem que ser como é que fala, uma urgência para que se possa melhorar, inclusive, as condições financeiras das famílias, que as pessoas possam voltar ao trabalho de forma mais adequada, né? E recuperar, ainda que seja trabalho informal, que é o que vai acontecer, e que já está acontecendo, mas que vai recrudescer mais, vai aumentar, né? Então, acho que o fortalecimento da sociedade civil e o Conceia é uma representação disso. Então, nós temos que ter o auxílio emergencial em valores adequados e o retorno da participação da sociedade civil para pressionar e conseguir políticas públicas de mais longo prazo. Acho que essa é essa questão. Muito bom, Ana. Antes de passar para a Maíra, eu não faço questão aqui de registrar a Ivaniza Martins. Teve uma sacada genial aqui, né? Com o negócio de pássaro, ela pegou Segal do seu sobrenome e lembrou que seagull é gaivota em inglês. Então você é gaivota, a Ana é águia, o pelicano, fica a critério dela. Eu vou ter que arrumar algum pássaro que não tenha penas, então eu não sei. E a Maíra também aí, de que se ela quiser, escolhe um pássaro, mas com certeza ela faz aí a intervenção final. Nos conta aí,
Fiquei muito curioso de saber, a situação se agravou na Maré, melhorou? Como é que está e como é que vocês estão vendo os próximos meses de enfrentamento da pandemia e da insegurança alimentar? A gente está vendo enfim, um pouco um movimento geral, né? Nas 2 últimas semanas, um aumento dos casos, um aumento consequente, né? Dos casos. A gente imagina que a gente vai entrar no que se chama terceira onda. E a gente realmente, eu acho que isso talvez é importante ressaltar, eu acho que a pandemia, a campanha, foi realmente um momento de tornar visível uma situação que vinha se deteriorando, eu acho, aí, como a Ana resgatou, há anos. Então, a pandemia agrava, a pandemia torna visível, exacerba, mas eu acho que a gente, no território, no campo, a gente se dá conta que cada vez a gente vai tendo uma nova dimensão da situação crítica de algumas famílias na Maré. Então, assim, a gente não está otimista no sentido da situação, mas muito confiante. Eu acho que as 2 anos colocaram isso do modelo que a gente conseguiu, né, instaurar na Maré, de pensar soluções locais, de mobilizar parcerias e de estar atuando cotidianamente, né, para dar conta disso. Então, para responder a sua pergunta, e eu concordando com as 2 anos, eu acho que a gente precisa realmente pensar programas de renda mínima, geração de renda, com foco em mulheres, isso é importante. Fortalecimento do SUS, eu acho que essa pandemia colocou isso. É importante lembrar que a metade das famílias que a gente atendeu tem alguém na família que tem alguma doença crônica. Isso é um dado fundamental. A gente precisa falar de saúde alimentar. Eu acho que tem uma questão que a gente também não pode abrir mão, é a questão da educação. A gente está com crianças há mais de um ano fora da escola, né? Agora está voltando, mas elas ficaram um ano, e aí a gente tem que falar de inclusão digital, inclusão tecnológica, enfim. Tudo isso vai junto, porque a gente tem que pensar a longo prazo, né? E a gente está falando de reprodução da desigualdade. E com relação à segurança alimentar, aí realmente a gente está abrindo um grupo de trabalho na instituição, e aí a gente convida todo mundo. Imagino que a Eliana já deve estar em contato com vocês duas, com a Ana, eu sei que sim, que é pensar como é que a gente discute, né, segurança alimentar e soberania alimentar na Maré. E aí é educação alimentar, são hortas, agricultura urbana. É importante dizer, a gente fala pouco, né, porque a gente fica falando da fome, mas assim, o que tem numa cesta básica é bastante assustador em termos de nutriente, né? A gente conseguiu fazer parcerias na campanha, a gente continua para cestas orgânicas, com verduras e frutas. Então, acho que é preciso falar disso, né, da qualidade da alimentação, pensar circuitos curtos. Enfim, a gente tem assim um grande campo aí que a gente vai abrir nos próximos meses, e eu acho que nos próximos anos na Maré, e um plano de vacinação também da população do território. Então, assim, a campanha continua no sentido que a rede, né, se reestrutura hoje nessas frentes: educação, saúde e segurança alimentar. Muito bom. E doem para várias organizações sérias. Uma delas, certamente, é a Rede da Maré. A gente fez uma contribuição institucional, Fundação para a Rede da Maré, fizemos mais de uma vez, pessoalmente também. Enfim, não é a única, mas é uma das instituições muito sérias, bem estruturadas, faz um trabalho extraordinário. Olha, terminamos, né? Acho que foi uma discussão muito interessante, que revelou algumas potências que o Brasil tem, né, na sociedade civil, num aprendizado de construção e implementação de políticas públicas que não começou hoje. Infelizmente, a qualidade, enfim, dos governos ou do governo no momento não é das melhores. Basta lembrar a frase infeliz, mais uma das pérolas do ministro Paulo Guedes, que parece ter um repertório infindável de preciosidades,
segundo o qual o problema do Brasil é que o prato da classe média é muito grande, que se a classe média comesse de maneira mais frugal, sobraria mais alimentos para os mais pobres. Com essa qualidade de explicação do problema, é difícil imaginar. Como dizia o Barão de Itararé, de onde menos se espera é que não vem nada que mesmo. Né? Mas, enfim, Anas, Peliano e Segal, muito obrigado, foi muito bom ouvi-las. Maíra, obrigado por ter aceitado em cima da pinta o nosso convite. Manda um grande abraço para a Eliana, estamos aqui na torcida para não ser nada, e se for alguma coisa, que ela saia dessa logo. E esse é um tema que eu gostaria de dizer aqui para a turma do Ibirapitanga, vamos voltar ao tema. Eu acho que a gente tem que discutir essas duas pontas do tema, não é só a questão, digamos, quantitativa do alimento, mas qualitativa da alimentação. Porque essa transição nutricional brasileira, eu me lembro disso no Plano Real, depois também no governo Lula, os pobres ganham renda e o que acontece é que eles aumentam a alimentação, o que é ótimo, a qualidade da alimentação é ruim. Então você convive, você sai, digamos, na melhor das hipóteses, você transita da desnutrição para uma incidência de obesidade com todas as consequências de longo prazo para a saúde das pessoas, para a saúde pública, para a produtividade da economia, enfim, e por aí vai. Mas essa é uma outra discussão, eu espero voltar a elas e contar com a participação de vocês. Gente, Tá. bom almoço. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau, Maíra. Tchau, Obrigada. Prazer, muito bom. Maíra. Tchau, Té. Foi muito bom participar aí com vocês.